para seguir fazermos uma análise e entendermos um pouco de que maneira esse entendimento pode auxiliar na nossa evolução. Diversos autores vêm estudando a respeito da humildade, mas existem já autores clássicos que já falam a respeito da humildade e já está claro, então, que ela é uma virtude, é também um traço de caráter, que envolve uma atitude de respeito, de aceitação da própria humanidade, mas também da própria vulnerabilidade, né? Mas, além de entender quais são as próprias vulnerabilidades, o humilde, ele entende que o outro também tem o valor dele. Mas esses autores concordam, né, aí Confúcio, né, Jesus também fala a respeito, né, Tomás de Aquino, Kant, Madre Teresa e também Kardec, eles concordam, então, e isso nós já vamos deixar como pilar, que a humildade é a base, ela é a mãe das demais virtudes. Ou seja, qualquer outra virtude que você tiver, se não tiver a humildade, essa virtude aí não está completa. Então, a humildade é a virtude central e é o primeiro degrau para a sabedoria. Claro, porque a pessoa entende que ainda precisa aprender muito. Estabelecido esse conceito básico de humildade, vamos entender, então, o que é o tal do orgulho. Claro, é uma emoção, é um sentimento, ele é complexo, né? Mas também ele pode ter conotações positivas e negativas. Tanto Kant quanto Kardec, Kant foi um dos primeiros a estudar a questão do orgulho. Só que quando a gente busca aprofundar a respeito do orgulho, encontra mais material, felizmente, sobre a humildade do que sobre o orgulho, né? Ainda bem, né? Porque é uma falha aí. Então, os autores dizem que o orgulho ele é uma visão elevada de si mesmo, mas também um desdém pelos outros, ou seja, uma atitude de superioridade irreal. É se colocar em um patamar, em um local onde ele ainda não tem o direito de estar. O problema é que essa brecha, essa falha, né, esse problema chamado orgulho, pode conduzir ao narcisismo e até ao suicídio. Vamos entender isso mais para frente. Mas eles concordam que o orgulho ele é irmão do egoísmo e, pasmem, a fonte dos males da alma. Então, precisamos resolver essas questões. Vamos entender um pouco mais, então. Vamos lá. Dentro da área da psicologia, da psicoterapia, né, das terapias, enfim, da psiquiatria, entende-se bem que a questão da personalidade é preciso, quem for dessa área sabe disso, que nós temos a nossa personalidade, que ela é formada a partir de dois grandes elementos. Aquele que a gente já nasce, né? Há uma questão biológica, que é o temperamento, mas o meio, ou seja, tudo aquilo que nós interagimos com o ambiente, aquilo que nós vamos aprendendo no decorrer da vida, a gente chama de caráter. Essa é uma base fundamental para entender aquilo que nós vamos falar aqui agora. Então, quer dizer que já posso nascer com determinadas tendências? Sim, e a gente sabe disso, né, que nós não somos novatos na vida, né? Nós temos características aí que trazemos de outras vidas. Mas, dependendo do ambiente, nós podemos resolver essas questões e determinados aspectos negativos do temperamento podem ou não eclodir, a depender do ambiente. Muito bem. Qual é o grande desafio aqui? Quantos de vocês se consideram, aqui, nesse salão hoje, quantos se consideram humildes? Não precisa levantar a mão. Ou querem ser pessoas humildes? Né? Como entender melhor o orgulho e a humildade para evoluir? Esse também é um desafio, porque a gente nunca acha que é, né? Como vencer os desafios diários com humildade, sendo que todos esses desafios nos afetam aí diariamente, dependendo do temperamento que nós tivermos, né? Não vou aprofundar aqui em temperamento, porque isso aí é uma outra aula, né? É um outro estudo. Então, vamos lá. Tá, mas é importante falar sobre isso minha plena segunda-feira do mês de julho? Sim. Isso pode contribuir bastante, né, para o nosso autoconhecimento. E, quem sabe, entendendo um pouco e colocando em prática, a gente possa
aumentar, galgar um degrau a mais aí na nossa evolução e sermos pessoas melhores. Então, é importante sim. Então, vamos fazer isso juntos. Vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês, então, como é que a humildade e o orgulho foram tratados no decorrer da história. Bem breve. Entender as diferenças entre humildade e orgulho para não cair em armadilhas do ego. E traçar alguns caminhos para o equilíbrio entre ambos, evitando, então, o adoecimento mental ou emocional por causa daqueles dois problemas que nós falamos, a questão do transtorno do narcisismo e também a crise suicida. Tudo bem até aí? Não aprofundei ainda, então venham comigo. Vamos lá. Muitos pensadores, gênios, santos e heróis falam a respeito da questão da humildade. Como eu disse, a gente encontra muito mais material relacionado à humildade. Esse grande filósofo, pensador chinês, aí, Confúcio, né, nascido entre 552 e 489 a.C., ele já tinha uma visão crítica a esse respeito. E ele dizia o seguinte, que o maior prazer de um homem inteligente é bancar o idiota diante do idiota que quer bancar o inteligente. Ele deu aí uma espécie de dica que mescla um pouco de humildade e de orgulho. Mas ele deixou bem claro que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Então, meus irmãos, tarefa de casa. Entender a humildade e desenvolver a humildade. Aí vem nosso querido Sócrates, que diz assim, né? Grande sábio da Grécia Antiga, só sei que nada sei. Cortei o restante da frase, porque ele diz, pelo menos eu sei que nada sei, tem gente que nem nada sabe e nem sabe que nada sabe. Então, vai ficar por isso mesmo, essa frase da humildade, que é dizer, só sei que nada sei. Então, traduzindo, preciso aprender mais, preciso aprender sempre, eu não sei tudo. Ah, já li esse livro várias vezes, leia de novo. Você terá uma outra maturidade. Mas a humildade mais constrangedora de todas é a humildade de Jesus. Os irmãos provavelmente se lembram bem, né? E está retratado aqui no Tratado dos Evangelhos, minha esposa Emília está ali, né? Essa passagem bem detalhada, onde Jesus, né, a véspera da Páscoa, Jesus estava ali jantando com os discípulos, ele simplesmente se levanta, tira a túnica, amarra uma toalha na cintura e começa a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Os irmãos sabem, né, que não existia mesa nem cadeiras, então eles se sentavam com os pés para trás e Jesus veio com uma bacia e uma jarra e começou a lavar os pés. Pedro, claro, imagino que Pedro tinha uma certa altura, né, devia calçar um 42, 44, assim, mais ou menos. Aí Jesus começa a lavar os pés de Pedro, e Pedro fala, não, Senhor, não vai lavar meus pés. Vou lavar seus pés. Talvez você não entenda isso agora, mas você vai entender depois. Aí Pedro, eu vejo ele como uma figura, às vezes, de bom humor. Ah, Senhor, então vai lavar tudo, vai lavar todo o meu corpo, cabeça, tudo. Não. Eu só estou fazendo isso para que vocês entendam que o maior de todos é aquele que serve a todos. Então, Jesus vem e arrasa, né? Com uma lição de humildade. E ele nos traz a frase célebre, se entenderem e praticarem essas coisas, vocês serão felizes. Olha aí, a chave para a felicidade. A humildade, então, é também uma chave para a felicidade. Mas avançando aí na história, nós temos a figura de Tomás de Aquino, né, um italiano que nasceu na Sicília. E então ele diz o seguinte, que a humildade é sim o primeiro degrau para a sabedoria, confirmando então aquele conceito que nós utilizamos. Ela é a virtude que freia o homem, freia no homem o desejo de se elevar além do que merece. Então, às vezes, a gente vê que com as redes sociais aí, nós estamos vendo aí os efeitos adversos, né? Mas Immanuel Kant, né, um grande pensador, um taurino aí do dia 22 de abril, né? Todo taurino é gente boa, né? Nasceu na Prússia ali, filho de um fabricante de arreios. Olha que esse homem genial disse. Além dele dizer que a humildade é a virtude central, é ela quem dá a consciência das próprias limitações. Pensei assim, bom, gente, mas então,
Se a pessoa não tem humildade, ela não tem consciência das próprias limitações. Se ela não tem consciência das próprias limitações, ela não tem humildade. Então, é mais ou menos como aquela coisa do biscoito, né? Porque vende mais, porque é mais fresquinho. Quem lembra dessa propaganda do biscoito? Então, essa humildade, ela é essencial para a autoconsciência. Aí vem Madre Teresa de Calcutá, né? Essa alma santa, e diz que a humildade realmente é a mãe de todas as virtudes. E ela diz que é ela quem cala as nossas... A humildade consiste em calar nossas virtudes e permitir que os demais descubram. Por isso que a gente não sai por aí falando das nossas virtudes, né? A não ser que alguém peça você para ler seu currículo, aí você lê. Né? Você não bate no peito e fala, sou honesto, sou isso, né? De vez em quando eu falo, né? Sou linda, maravilhosa, né? Então, Madre Teresa traz para nós o caminho para você desenvolver essa humildade. Ela diz assim, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Eu entendo isso, já falei várias vezes sobre a importância da oração aqui, mas também é uma maneira da gente colocar em prática a humildade, é exercendo a caridade. Isso é sagrado. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tá cheio aí, mas Lacordaire traz uma lição assim que arremata tudo isso. Ele diz o seguinte, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Pronto, encerrou o assunto. Não tem como esses dois andarem juntos. Ou é um, ou é outro. Claro que em determinado nível a gente fica assim, né, oscilando, né? Acorda humilde, aí no decorrer do dia as situações vão acontecendo, os desafios, né, vem a arrogância e por aí vai. Mas o que a gente precisa fazer, e que ele traz aí a dica prática, é sede generosos e caridosos, sem ostentação. Ou seja, fazei o bem sem humildade, que é o que muita gente aqui faz. Bispo de Argel, Adolfo também, o bispo de Argel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazendo uma ideia de que as pessoas, mesmo naquela época, elas já estavam reclamando, né, da vida. Né? Para que esse mal-estar? Esse mal-estar é justamente por causa do orgulho. Então, quer reduzir esse mal-estar da sociedade, essa angústia, essa tristeza? Humildade. Então, a gente pode fechar as diferenças, então, entre humildade e orgulho. Então, vamos lá. Há 3 formas de exercer a humildade. Na sua relação com Deus, na verdade é tudo entre você e Ele, Madre Teresa já fala também. Na relação consigo, ou seja, ter autoconsciência, saber quais são as suas limitações, né? E na relação com os outros, reconhecendo o valor do outro e sendo grato por tudo que o outro te proporciona. Aceitar as críticas, servir o máximo que puder. Mas não é humildade. Ser elegante, mas arrogante. Tem gente que é elegante, mas fica cobrando a elegância de todos que estão ao seu redor. Seja elegante por você. Submissão, falta de estima, isso também não é humildade. Deixar o outro fazer o que quer com você também não é humildade. Não é? Humilhar-se para que o outro seja envergonhado também não é humildade. E outra, desleixo com vestimentas ou moradia para parecer humilde também não é humildade. Tem que manter a pia limpa lá. Né? É um trapo. Põe o trapo assim por dentro. Né? Falei que era polêmico. Então, a gente não pode confundir humildade com desleixo. Esse livro, Susana Cristã, ele está no Instagram, é um romance de Susana, que viveu na época de Jesus. Recomendo que vocês leiam. É um exemplo de humildade. Era uma mulher que tinha uma fortuna e foi servir a Jesus com os seus bens. E ali ela demonstrou a sua humildade da forma como ela conviveu ali com Jesus e com os discípulos e nas suas relações. O tempo todo exemplos de humildade. Mas precisamos estudar o orgulho, não precisamos? Então vamos lá. Os autores dizem que existe o orgulho positivo e o orgulho negativo.
Então, o orgulho positivo é esse sentimento que a gente tem, que a gente conquistou, né, que às vezes libera dopamina, né, quais foram as habilidades que nós adquirimos, né, ganhamos uma medalha, ganhamos um aumento, vendemos mais naquele mês, ou então fizemos algo incrível. Esse é o positivo, né? Sem arrogância, lembra? Mas o negativo entra, então, a arrogância, que é essa visão excessivamente elevada de si mesmo, essa superioridade que não existe. Só que esse orgulho negativo é o que leva à decepção. Pensei que ia me elogiar, não elogiou. A raiva, e aí vem a raiva, o ódio, o rancor, a depressão, a dor moral. Né? Eu deveria ter recebido um elogio, não recebi. Né? A depressão, o narcisismo e o suicídio. Aí vamos lá. Mas muita calma, gente. Quando eu falo isso, eu fico preocupada, porque às vezes a pessoa sai daquela, a partir de hoje, né, então, vou cortar o mal pela raiz. Mas muitas vezes você está naquela diferença, naquele limbo, né, entre o orgulho positivo e o negativo, e às vezes o que te faz levantar pela manhã e fazer determinada coisa pode ser um pouquinho de orgulho, desse orgulho aí, positivo. Então, Clarice Lispector diz que às vezes é preciso você ir com calma, né, para ver se aquele defeito não é o que está te sustentando por um tempo, né, até você desenvolver determinada virtude. Isso é complexo e é um outro assunto também. Mas avalie, então, se o que você faz por você faz pelos outros, você faz para receber aplausos ou não, você faz pelo espírito ou você faz pela matéria, né? Porque a Clarice diz o seguinte, que errado é você deixar de fazer alguma coisa com medo do que os outros vão pensar. Então, pense, tenha autoconsciência e avalie se isso que você faz, a forma como você pensa e fala, é para a sua evolução ou é para o orgulho, para a vaidade, né? Então, quando a gente fala quando eu trago essas duas árvores, na verdade, a primeira é a humildade. E a segunda é o orgulho, porque o orgulho não produz frutos bons, não. Aliás, talvez não produza fruto nenhum. Daí a dor moral, né? Existem várias analogias, que eu vou passar brevemente por elas. Essa aqui é uma figura de Jesus num extremo momento de humildade, né, no Abba Pai. Mas existem diversos exemplos que nos ajudam a entender que, no decorrer da história, seguir o caminho do orgulho não é uma boa. Não vai conduzir a momentos felizes, né? O próprio rei Nabucodonosor, né, que pensou assim, agora eu sou o rei do mundo, então eu vou invadir tudo que eu puder. Se deu mal com os egípcios, com a Síria. Hoje é o que nós chamamos de Iraque, eu coloquei, a luta continua, né? Lúcifer, né, o grande espírito de luz, que no seu orgulho acabou caindo, existem várias interpretações a respeito disso. Existem várias passagens de Jesus que essas passagens nos ensinam a questão da humildade, né? Até na hora de orar, o fariseu e o publicano. Então, existem analogias históricas também, né? A queda de Ícaro com o mito grego, né? E esse mito nos ensina que o caminho do meio, né? Nem muito alto, nem muito baixo, o caminho do meio é sempre o caminho do maior equilíbrio, né? Os contos, né, das fábulas de Êxopo, do conto do leão e do rato, né, que foi o rato quem roeu a corda lá para libertar o leão, ou seja, valorizar os pequeninos. Chegou no ambiente de trabalho, cumprimente a todos, né, por onde você passar. E a queda de Napoleão Bonaparte, que tomou um reinado e acabou que não deu certo, né? Então, eu precisava fazer uma leitura do mundo ao seu redor para saber o que realmente você está entendendo desse local onde você está vivendo, né? Se ele está fazendo de você uma pessoa melhor ou se você precisa ser arrogante todos os dias para sobreviver ali. Mas, então, dando uma trégua, isso pode piorar? Pode. Vamos lá. Porque, muitas vezes, o orgulho é só o primeiro dominó de um efeito maior, né? E depois que essas peças caem, fica mais complicado. Um dos problemas da falta de humildade, o excesso de orgulho, é o transtorno de personalidade narcisista. Já deve ter ouvido falar. Esse efeito aí que está acontecendo, aumentando bastante, talvez um efeito colateral aí das redes sociais, de se expor, e coraçãozinho, palminho, então, ok, eu sou o máximo, né? É um material que está em estudo ainda. Mas vamos ver aqui
Alguém aqui se acha narcisista? Não precisa levantar a mão. Né? Então, vamos ver se é. Tem falta de empatia? Tem grandiosidade, ou seja, uma pessoa que quer aplauso e elogio constante? Já postou alguma coisa na rede social e ninguém curtiu? Ficou triste? É normal, tá, gente? Não é narcisismo, não se aplica. Você se acha especial e único e é arrogante? Você exige privilégio onde você for e você não tem limites para exigir esses privilégios. É o sujeito que quer ser VIP, ou a sujeita que quer ser VIP em todo lugar onde for. Né? Não está me dando atenção? São pessoas invejosas, mas é aquela pessoa que está sempre falando que os outros têm inveja. Falando, tem inveja de mim, tem inveja. Né? E está sempre com emoções negativas. Começa o dia falando de uma coisa negativa, né? E exploram os outros. E sabe como que eles conseguem explorar os outros? Diminuindo. Você nunca terá uma pessoa melhor que eu. Né? Vixe. Então, vai. Tem dois tipos, então. O narcisista grandioso e o vulnerável. Olha o grandioso, veja aí. Os narcisistas grandiosos costumam ser extrovertidos, dominantes, mas eles são arrogantes. Né? Têm autoestima elevada, são confiantes e até são felizes, ou fazem de tudo para mostrar que são. Vou exagerar agora, tá? Só postam no Instagram, no Facebook, as coisas boas. Não se aplica, tá, gente? Porque senão todos nós estaríamos nesse quadro. E tem o narcisista vulnerável. Atenção, esse é discreto. Eles são inseguros, tímidos, com baixa autoestima. Geralmente são ansiosos, mais sensíveis às críticas e podem ter depressão. Se suspeitam de rejeição, podem se tornar agressivos. Porque olha para o outro e fala assim, como que você vai me deixar? Você é um verme, uma pessoa muito menor que eu não posso ser abandonado, o que vão pensar de mim? E aí mata a pessoa ou agride, alguma coisa assim. Entende do que eu estou falando? Vamos lá. Qual que é o dilema, então? É que quem convive com narcisista sabe que a conversa sempre termina com você pedindo desculpas e assumindo toda a culpa pelo conflito, mesmo que seja um conflito saudável, que é um debate do dia a dia. Então, pode causar prejuízo na escola, no trabalho. Sim, tem crianças que já são. Lembra que a gente falou do temperamento? Né? Essas pessoas, normalmente, com esse problema, elas não buscam tratamento. Eu buscar um tratamento? Mas que é isso? Né? Sou uma pessoa especial, única, excelente. Não preciso de uma terapia, eu não preciso de um psiquiatra, não preciso de nada disso. Não estou dizendo que quem fala isso seja, tá, gente? Vou explicar como é que a gente avalia depois. Mais uma coisa, os psiquiatras e psicólogos concordam. O tratamento é misto e multiprofissional. Não é tarja preta, gente. Às vezes entra medicamento, mas terapia entra também. Tá? Então, mas muitas vezes esses pacientes chegam, né, com complicações e acabam tendo pensamentos suicidas se não conseguem resolver. E o que é isso, então? Um estudo recente a respeito da síndrome da crise suicida, nos alertou para o fato de que é necessário aprofundar um pouco mais, é um assunto muito delicado, né, que a mídia evita falar, mas a gente precisa falar com muito zelo, muita propriedade. Tá? Mas como estamos falando de humildade e orgulho, precisamos fazer ações preventivas a esse respeito. Emile Durkheim, né, o célebre pensador, já estudou bastante esse assunto, e ele dizia que há 3 tipos de suicídio: o egoísta, o altruísta e o anômico. O egoísta ele não está totalmente integrado à sociedade. O altruísta é tomado por uma força coercitiva, né, tipo os kamikazes japoneses, né, os terroristas, né, vamos em grupo. E aqueles que ocorrem nos períodos de grandes crises sociais, né, tipo os da década de 30. Até aí, tudo bem. Né? Acontece que nós temos a visão espírita, que leva a um caminho espiritual de dor e sofrimento e está longe de superar, porque a vida continua do outro lado. Então, a angústia de cá é a angústia de lá. Então, não é uma boa saída, não resolve. Né? Mas, interessante que lá no Livro dos Espíritos,
E Jeru, você falou das plantas, né? Eu tenho o hábito insano, desde criança, de abraçar árvores. Vocês vão ver que caminhar com a natureza é importante. Então, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Saciedade? Vamos lá. Quem lembra do filme Titanic e do Rei Leão? E do Batman? Lembra? No filme Titanic está lá a Rose saciada, né, não sabe o que fazer, né, entediada, né, com aquela vida de luxo e tudo, que na verdade nem era, a mãe contou depois, aquela vida de luxo, de se casar com um homem rico, de ter um colar de diamante, tudo. Saciada. O que ela faz? Tenta se matar, não é isso? O Jack, com o seu sonho, né, de ir para a América, né, todo ali feliz, alegre, se aproxima dela. O que acontece no final? Olha a cena lá. Quem morre, ele ou ela? Ele. Já tinham feito essa visão? Tá bom. Rei Leão, Simba está lá todo feliz, saciado, né? É levantado, né? O máximo é colocado lá em cima. Importante o Simba. Mas o Simba é só uma criança ainda. O que ele quer fazer? Quer mais liberdade. E ele zomba do perigo. Quem é que morre tentando salvar ele? O pai. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, muitas vezes, o excesso de saciedade pode te fazer ficar sem desafios. E, muitas vezes, pessoas que amam você podem ser sacrificadas. Tá? E o que tem a ver o Batman e Robin? Ô, gente, vocês já viram que o Batman anda só com gente inteligente? É o Alfred. Enquanto isso, o Coringa e os outros só andam com assessores que não funcionam bem e que riem de algo que nem tem graça. Então, ande com pessoas inteligentes. Ande com pessoas boas. Né? O Scar, quem assessorava o Scar? Vocês não assistiram o Rei Leão? As hienas, que riam de coisa que nem graça tinha. Né? Então, gente, vamos lá. Então, a doutora Isa Cohen, ela publicou um artigo recentemente, agora, mês passado, e ela fala o seguinte, que existe a crise do suicida. E ela coloca como primeiro critério quando o indivíduo não consegue escapar de uma situação percebida como inescapável. Alguém aqui já chegou é o fundo do poço, é o fim de linha. E agora, o que eu faço? Não sei o que fazer. Não posso ir para frente, não posso ir para trás, não posso ir para o lado, e ninguém pode saber que eu estou numa situação como essa. Isso é um perigo. Aí ela fala da perda de controle cognitivo, de hiperfoco em pensamentos negativos, já estou caminhando para o fim, hiperfoco em pensamentos negativos, de isolamento social agudo. Eu só trouxe isso para que a gente possa perceber as pessoas que estão próximas a nós, ou seja, que devemos andar com pessoas boas, pessoas inteligentes, mas também nós temos que perceber os sentimentos das pessoas que estão ao nosso redor para a prática da caridade. E aí, eu digo que, primeiro, comece a observar os seus próprios sentimentos. Né? Como é que está o seu afeto, a sua alegria, a sua confiança, a sua satisfação? Por quê? Porque a vida não é uma linha reta. Não é uma linha reta. Né? É um eletrocardiograma de altos e baixos. Então, muitas vezes, não está a situação de alegria. Né? Começou com alegria de manhã, mas à tarde dá uma tristeza, uma culpa. Não é totalmente confiança. Né? Às vezes, um medo, surge aí o orgulho. Como enfrentar essas situações que oscilam todos os dias? Repensando. Acabou que ficou pequenininho, né, gente? Esse material pode ficar disponível para vocês. Repensando, verbalizando. Hoje, eu estou com medo. Eu estou ansiosa. Verbalize. Né? O que sentimento é esse que você está sentindo? E pronto. Desenvolva, então, bons hábitos. Confie em si mesmo. Né? Caminhe, se hidrate. Foca na alegria, foca na gratidão. Saiba se cobrar sem se cobrar tanto, sem se cobrar perfeição. Né? Repita pensamentos e ações positivas, porque o cérebro tende a continuar a repetir. Se você ficar repetindo
pensamentos negativos, a sua tendência é continuar repetindo pensamentos negativos. Se você faz ações negativas, você vai continuar fazendo ações negativas. Né? Se você ficar parado 3 dias, no 4º dia você vai querer ficar parado. Se você for para a academia 4 dias seguidos, no 5º dia você vai querer ir para a academia de novo. Né? Um estudo de uma enfermeira australiana, Brawley Howry, ela estudou pessoas no fim da vida e ela trouxe quais os arrependimentos dessas pessoas. Gostaria de ter tido coragem de viver a vida que queria, não a vida que os outros queriam de mim. Né? Gostaria de não ter trabalhado tanto, ter tido mais tempo com a família, ter a coragem de expressar meus sentimentos. Olha para isso, gente. Né? Mas muitas vezes a pessoa não expressa porque ela quer garantir a paz e acaba não tendo aquele diálogo. Né? Ter ficado em contato com os amigos. Cadê os amigos? Por quê? Os amigos lembram momentos felizes, então isola, né? Mas também não precisa estar todo fim de semana na casa dos amigos ou os amigos na sua casa, né, gente? O caminho do meio, ó, o equilíbrio, né? E ter me feito mais feliz, né? Então, gente, um exército pode te ajudar. Existe Theta Healing, existe constelação familiar, nesse @astroyoga aí, ó, se faz Theta Healing. E não seja um punidor. Estou terminando. Estou captando aqui, o meu horário já acabou. Não seja um punidor. Existem pessoas que são capazes das piores atrocidades só para punir o outro. É o algoz. Vou te punir, porque assim sua alma será salva. Fique longe dos punidores, viu, gente? E também, para fechar, cuide de si mesmo. Mas atenção ao autocuidado correto. Ficar horas e horas no salão, alongando cabelo, cílio, unha, mas não alongar a mente lendo um bom livro não adiantou nada. Né? Esperar mais de 30 minutos por um profissional de saúde. Está doente. Sem desenhar um plano de mudança de hábito, é desperdício de dinheiro. Assistir um filme e série sem aprendizado é desperdício de coluna e de olhos. Não sei, dobra uma roupa, arruma uma gaveta. Fazer academia sem reeducação alimentar é desperdiçar energia. Caminhar na natureza com fone de ouvido, gente, é desperdício também de energia. Vital. Reunir os amigos diante de uma alimentação ou uma bebida tóxica, para que isso, gente? Faz um negócio saudável, assim, um sushi. Né? Postar mensagem de bronca para os outros é se encharcar, de pessimismo e desperdício na internet. Então, gente, ó, autocuidado, autocuidado, autocuidado. Escreva diariamente frases de gratidão, não sei, faça oração, Ho'oponopono. Né? Não leve tudo para o lado pessoal. Nem sempre o problema é com você. Às vezes é só 50% com você. Né? E aí, já parou para pensar o tanto que você já evoluiu até agora? Olha, quem éramos há 3.000 anos? O quanto nós já conquistamos? Faça a conta. Né? Respire fundo e diga para si mesmo, então, para finalizar. Jesus passou por situações piores. Eu estou bem, eu consigo lidar com isso, eu mereço tudo de bom. Então, gente, deixe o orgulho de lado e manifeste gratidão. Que Jesus abençoe vocês. Muito obrigada. Queremos agradecer às nossas irmãs, Geru,